Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! A gente já sabe que para resolver vários problemas de medidas dos triângulos retângulos é só aplicar as razões trigonométricas. Mas e quando o triângulo for acutângulo ou obtusângulo? Que tipo de cálculo temos que fazer para descobrir as medidas dos lados e dos ângulos? É o que nós vamos ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai calcular os catetos de um triângulo retângulo, conhecendo a hipotenusa e um dos ângulos agudos. Vai calcular seno e cosseno dos ângulos obtusos, vai classificar triângulos quanto aos ângulos, conhecendo as medidas dos seus lados e ainda vai aplicar a lei dos cossenos. Olha o que eu trouxe para sua tia. Nossa, ela vai adorar. Tudo pronto? Tudo pronto. Eu e o João estamos saindo para as nossas merecidas férias. E para aproveitar a folga, resolvemos ir para a praia. Mas antes a gente vai dar uma passadinha na casa de uma tia minha que mora no interior. Mas é que olhando esse mapa aqui, consultando as estradas, a gente teve uma dúvida. Nós vamos primeiro sair de São Paulo e vamos direto para a casa da minha tia, que é no interior. Só depois é que a gente vai para a praia. Agora, se existisse uma estrada que fosse de São Paulo direto para a praia, assim, numa linha reta, quantos quilômetros a menos a gente não ia andar? A gente já sabe algumas coisas. Aplicando as razões trigonométricas nos triângulos retângulos, a gente pode resolver vários problemas que envolvem ângulos e lados. Mas e se o triângulo não for retângulo? Como é o triângulo formado pelas cidades que o João e a Joana vão visitar nas férias? Como será que a gente deve proceder? Oi, Freitas. O que você está fazendo aí na hora de descanso? Eu resolvi aproveitar o tempo e estudar um pouco de matemática. É que depois daquela nossa conversa, eu fiquei pensando, e se o triângulo não for retângulo, aí a gente não pode utilizar o teorema de Pitágoras, não é? Olha, eu vou te ajudar nos teus estudos. Vamos começar com uma demonstração do teorema de Pitágoras, baseada nas áreas dos quadrados, que tem como medida de seus lados a hipotenusa e os catetos, respectivamente. Vamos desenhar um triângulo retângulo e chamar de A, B e C cada vértice. A hipotenusa mede A e os catetos medem B e C, respectivamente. Construindo um quadrado sobre os lados desse triângulo, temos um quadrado com um lado igual à hipotenusa A e área A ao quadrado. Um quadrado com lado igual ao cateto B e área igual a B ao quadrado. E um terceiro quadrado com o lado igual ao cateto C e a área igual a C ao quadrado. Como a gente já sabe, o teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Geometricamente, isso significa que podemos subdividir a área do quadrado de lado A em duas partes. Um retângulo de área igual à área do quadrado de lado B e outro igual à área do quadrado de lado C. Vamos ver agora como o teorema de Pitágoras pode ser confirmado geometricamente. A gente transforma o retângulo de área C ao quadrado em um paralelogramo com a mesma área. Move esse paralelogramo verticalmente sem alterar a sua área. Escorrega o lado superior do paralelogramo sobre a reta R e aí podemos ver que esta área é realmente igual à área do quadrado de lado C. Olha aí, Freitas. Entendi. Esse retângulo e esse quadrado possuem áreas iguais. E agora? Agora a gente faz a mesma coisa com outro retângulo formado dentro do quadrado maior. Deixa comigo. Esse eu resolvo. Primeiro, a gente transforma o retângulo em um paralelogramo com a mesma área. Aí, a gente move este paralelogramo verticalmente. Escorrega o paralelogramo sobre a reta R. É mesmo, a área não muda e é igual à área do quadrado de lado B. Não, e a gente pode ver também que a área desse retângulo é igual à área do quadrado de lado B.
Ah, legal. Mas e se o triângulo for obtusângulo? Bom, aí a gente achata o triângulo ABC e aumenta a medida do ângulo A e transforma ele num triângulo obtusângulo. Aí a gente vai ver o que acontece com os quadrados e suas áreas. Observe que a área do quadrado maior é a mesma, pois a gente não alterou o tamanho do lado A do triângulo. Já os lados B e C diminuíram de comprimento, e as áreas dos quadrados desenhados sobre esses lados também diminuíram. Agora a gente faz todas as transformações que a gente fez com o triângulo retângulo. Primeiro, comparando a área do quadrado de lado C, e depois a gente faz as mesmas transformações com o quadrado de área B ao quadrado. Aí, a gente vê que a soma das áreas C ao quadrado e B ao quadrado é menor do que a área A ao quadrado. Legal. Mas e se o triângulo for acutângulo? Bom, para a gente ver isso, vamos diminuir o ângulo A do nosso triângulo. A área do quadrado desenhado na base continua a mesma, A ao quadrado, e as áreas B ao quadrado e C ao quadrado aumentaram. Então a gente pode concluir que para um triângulo acutângulo, A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas será que com o que a gente viu até agora já dá para calcular a medida do lado? A gente já sabe que o quadrado da medida de um lado oposto a um ângulo agudo é menor que a soma dos quadrados dos outros dois lados do triângulo, e que o quadrado da medida do lado oposto a um ângulo obtuso é maior que a soma dos quadrados dos dois outros lados. Mas será que isso é suficiente? Olha, para calcular o lado, a gente precisa saber de mais algumas coisinhas. Existe uma expressão geral que é usada para qualquer lado de triângulos onde A é o ângulo oposto ao lado A. Quer dizer que eu posso usar essa expressão para qualquer lado dos triângulos acutângulos e obtusângulos? Vamos verificar. Vamos. Aqui está um triângulo acutângulo. Como você pode ver, podemos escrever que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno do ângulo A. E para saber os outros lados, é só substituir A por B e C. Isso confirma que para o lado A vale o que a gente viu antes, que A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas e no caso do lado ser oposto a um ângulo obtuso? Aí vale também. Mas a gente tinha A ao quadrado maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? E a gente pode tirar 2BC cosseno de A da soma B ao quadrado mais C ao quadrado? Na verdade, a gente não vai tirar. Vamos fazer uma coisa? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O ângulo A, oposto ao lado A, é um ângulo obtuso, e nós ainda não sabemos calcular o cosseno de um ângulo obtuso. A tabela trigonométrica que a gente conhece só tem ângulos variando de 1 a 89 graus. E para saber se essa expressão vale ou não para o lado oposto a um ângulo obtuso, a gente antes precisa saber como calcular o seno e o cosseno de um ângulo obtuso. A gente já sabe que num triângulo valem essas fórmulas, e já sabe que essas razões são constantes para qualquer triângulo retângulo com os mesmos ângulos, semelhantes. Quer dizer então que a gente pode escolher entre esses triângulos semelhantes um triângulo que tenha hipotenusa igual a 1? É isso aí. E repara como é fácil escrever essas razões trigonométricas. Seno de x é igual a cateto oposto sobre 1. E cosseno de x é igual ao cateto adjacente sobre 1. Ou, simplesmente, seno de x é igual a cateto oposto e cosseno de x é igual a cateto adjacente. E a gente pode até visualizar o seno e o cosseno dos ângulos agudos. E além de visualizar o seno e o cosseno dos ângulos agudos, a gente também pode visualizar que, quando o ângulo é igual a 90 graus, o seno fica igual a 1 e o cosseno fica igual a 0. E se continuamos aumentando o ângulo x, vamos ter ângulos obtusos e vamos construir os valores do seno e do cosseno usando o triângulo retângulo que encontramos quando traçamos a altura.
Para calcular o seno e o cosseno de um ângulo obtuso, a gente usa o suplemento. Seno de x é igual a seno de 180 graus menos x e cosseno de x é igual a menos cosseno de 180 graus menos x. Quer dizer que no caso de 30 e 150 graus, em que a soma dá 180 graus, o seno de 30 graus é igual ao mesmo comprimento que o seno de 150 graus? E o cosseno de 150 graus é do mesmo tamanho, mas como está à esquerda do centro, a gente troca o sinal? É isso aí. Como o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, então seno de 150 graus é 1 sobre 2. E como o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, então cosseno de 150 graus é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Será que essa expressão, conhecida como a lei dos cossenos, vale no caso do triângulo obtusângulo? Claro! Vimos que cosseno de A é igual a menos cosseno de 180 graus menos o ângulo A. Substituindo, ficamos com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes menos o cosseno de 180 graus menos o ângulo A, que é a lei dos cossenos. Confirmamos então que o quadrado de A é maior que o quadrado de B mais o quadrado de C. E o ângulo que mede 180 graus menos o ângulo A é um ângulo agudo, o suplemento de A. E o nosso problema? Será que daria para resolver com a lei dos cossenos? Relembrando a dúvida do João e da Joana. Eles querem saber quantos quilômetros eles economizariam se fossem direto para a praia sem passar pela casa da tia do João, no interior. Simples. De A até B tem 25 quilômetros e de B até C tem 42 quilômetros. E os percursos AB e BC formam um ângulo de 150 graus. Aplicando a lei dos cossenos, a gente conclui que x é aproximadamente 65 quilômetros. Se uma pessoa for de São Paulo para a praia passando pelo interior, vai gastar 25 mais 42, o que dá 67 quilômetros. Se uma pessoa sair de São Paulo para a praia em linha reta, vai dar aproximadamente 65 quilômetros, o que economizaria 2 quilômetros. Ah, mas só 2 quilômetros de economia? Pois é, nem pensar em não dar uma passada no interior. É lógico, não vamos deixar de visitar a sua tia por causa de 2 quilômetros. Não, ainda mais essa tia, né, que sempre me deu a maior força para continuar a estudar. E foi ela que te ensinou também que é sempre importante fazer uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que calcular as medidas de triângulos acutângulos exige fórmulas diferentes das exigidas pelo triângulo retângulo. Conheceu a lei dos cossenos, uma expressão geral utilizada para qualquer lado de triângulos que não são retângulos. E ainda acompanhou uma aplicação prática da lei dos cossenos. E aí, tá ficando fera em trigonometria? Na próxima aula tem mais. Até lá. Tchau!